nome é Sandra Bacani, eu gosto da alimentação saudável e adoro fazer bolos e pães sem glúten e sem leite. E se você também gosta, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo a esse canal, Alimentos que Nutrem. E hoje eu vou tratar de uma objeção que pode ser a trava para dar o início à implantação de uma alimentação saudável em casa, que é: não sei por onde começar a fazer bolos e pães sem glúten e sem leite. E se você ama um bolinho, se você é aquela pessoa que não consegue viver sem seu pão no café da manhã e descobriu... Oi, Lilian! Seja bem-vinda, Edneiva. Então, se você é aquela pessoa que ama comer bolo, ama comer pão no seu café da manhã e descobriu que é sensível ao leite, sensível ao glúten, ou que é celíaco, ou que é intolerante à lactose, né? Ou se você é aquela mãe que está desesperada, que descobriu que o filho não pode mais consumir esse tipo de alimento, né? A médica falou, olha, tem que tirar isso, e você não sabe o que fazer, por onde começar. Olá, tudo bem? Vamos chegar. Então, se você não sabe por onde começar, fique por aqui, que daqui a pouco eu vou te dar a chave que vai transformar a sua vida e que vai te levar para o caminho para iniciar essa jornada de preparação de bolos e pães sem glúten e sem leite na sua casa, tá ok? Oi, gente! Muito bom ter vocês aqui. Então, olha, se esse conteúdo fizer sentido para você, se te acrescentar coisas boas, já deixa seu coraçãozinho aí, compartilha aqui, clica no aviãozinho, compartilha para aquela pessoa que não pode consumir leite, não pode consumir trigo e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, né? Se você estiver no YouTube, deixa seu like aí e se inscreve no canal, tá ok? Então, o que é esse obstáculo, né? O que é essa objeção? É natural a gente não saber por onde começar a preparar bolos e pães sem glúten e sem leite, né? Principalmente se você não tem experiência na cozinha, não está acostumado a preparar esse tipo de produto que é tão seleto e tão específico, né? Não é uma coisa que a gente consegue buscar ali no caderninho da nossa avó, né? Isso é tudo muito novo, né? A gente não acha isso, não tá na cultura, né, da nossa família fazer esses produtos sem leite e sem trigo. É difícil isso, a gente não acha isso em caderninhos da nossa avó. Pelo menos no meu não tem, né? Então fazer bolos e pães sem glúten, sem leite é uma arte, né? A gente não encontra isso facilmente por aí, né? Não encontra esse tipo de receita em caixinhas de bolo, porque não é uma simples substituição. Não é trocar a farinha de trigo por uma farinha de arroz, por exemplo, e você vai ter um resultado excelente. Pelo contrário, você vai ter um resultado péssimo, né? Não vai ter um bom resultado apenas a substituição de farinhas, né? É preciso muito mais, é preciso ter conhecimento, é preciso se capacitar. E aí surgem muitas dúvidas, né? Como que eu vou começar isso, né? Já que isso é um universo totalmente diferente do que eu estou acostumada, né? Dos meus hábitos. Como que eu vou mudar isso? O que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que mudar hábitos já instalados, né? Então as dúvidas são: como que eu mudo esses hábitos instalados? Como que eu saio do automático, né? Isso é desconfortável, né? Como que eu aprendo receitas que dão certo, né? Que sejam saudáveis, nutritivas e que sejam, acima de tudo, gostosas, né? Como que eu vou fazer isso, né? Gostosas de verdade, é difícil, mas é possível. Quais produtos e onde que eu vou comprar esses produtos, né? Como ter referência para apoio caso eu precise, caso algo dê errado. Como que eu encaixo isso na minha rotina de forma duradoura, né? Como que eu conquisto o apoio das pessoas que moram comigo.
São tantas dúvidas no começo que a gente já quer nem começar, né? A gente já quer desistir, né? Então, assim, diante de tantas dificuldades, é normal, é super normal tudo ir por água abaixo. Essa implantação, esse processo ir por água abaixo logo nos primeiros dias ou semanas de quando você começa. Então aí vem aquele sentimento de frustração, né? Você começou uma ou várias vezes e bate um desânimo, você sente que dá um sentimento de impotência, né? Poxa, não é possível, eu não sei por onde começar. Então, isso é um problema. Se a pessoa é intolerante ao glúten, né, ou é celíaca ou intolerante à lactose, isso se torna um grande problema, porque ela precisa mudar os hábitos alimentares, né, porque isso vai trazer consequências, falta de saúde lá no futuro, ou até imediatamente, como era o meu caso, né? Se eu consumisse alguma coisa com leite, passava um dia ou dois, meu rosto estava super vermelho, inflamado, isso levava meses, né? A consequência de ter comido uma coisa que hoje eu levava meses para me recuperar daquilo, para o organismo se eliminar aquilo, né? Desinflamar. Imagina dentro da gente, né? Se por fora tá assim, imagina como que não fica ali o intestino de quem está consumindo isso e não deveria, né? Então, como que eu supero esse obstáculo, né? Como que eu passo, né? Como que eu vou adiante, como que eu sigo, como que eu inicio? Eu vou passar a minha experiência, a minha jornada até aqui de como que eu consegui isso, tá? De forma bem resumida. Eu vou lembrar aqui, para quem está me vendo pela primeira vez e não sabe a minha história, eu vou falar de forma bem objetiva aqui. Eu sou celíaca e sou intolerante, totalmente intolerante ao leite e à proteína do leite. Então eu tive que fazer uma readaptação alimentar da minha casa, né, dos meus hábitos, para me livrar dos problemas dessa alimentação, disso que o glúten e o leite trazia, né, que eram dores pelo corpo, dores articulares, irritações de pele, queda de cabelo, problema intestinal, vários problemas. Então eu tive que sair da minha zona de conforto por conta de tudo isso, né? Eu tive assim que de fato mudar. Eu tinha um estímulo muito grande que era tudo que eu estava passando. E eu precisei sair dessa minha zona de conforto. E a primeira estratégia que eu adotei, quando eu descobri que eu era celíaca e não podia mais consumir leite, foi retirar totalmente esses ingredientes da minha alimentação. E tava muito duro de fazer isso. Tava super difícil de executar isso. Gente, imagina, ser acostumada a comer um monte de coisa e de repente você corta tudo, né? É super difícil isso. Né? Mas eu estava até muito firme nesse propósito. Mas logo eu percebi que eu precisava adequar. Eu precisava envolver outras pessoas, né, que moravam comigo, do meu convívio. Eu precisava me capacitar para fazer alimentos gostosos, né, que atendesse a necessidade de todos da casa. Mas isso é loucura, Sandra, como assim? Né? Você vai fazer todo mundo comer esse tipo de alimento, né? Por que eu fiz isso? Gente, isso é muito sério. Eu precisava diminuir a entrada desses produtos dentro da minha casa, né? Porque eu sofria uma tentação, uma pressão para consumir isso. Eu precisava diminuir a manipulação desses alimentos para evitar o risco de contaminação cruzada. Então, assim, tinha aquela questão da pressão, né, da tentação, e tinha a questão do risco da contaminação cruzada, então eu precisava diminuir a entrada desses alimentos. E quem aqui nunca sofreu, quem passa por esse problema, nunca sofreu uma pressão para comer algo que sabe que não pode? Eu sofria muito. Vocês já sofreram esse tipo de pressão, né? Ah, não come só um pedacinho, não vai fazer mal. Come só um pouquinho, depois você toma um remedinho. No meu caso, o remedinho não dava certo, né? Não tinha remedinho. O remedinho era não consumir, né?
Então eu sofria bastante pressão e muitas vezes eu caía na tentação. Muitas vezes eu cedia, né, para também não, assim, a gente acaba não querendo ser repetitivo, né? Você prefere não ficar repetindo tanto e não ser mal educado, então às vezes você cede à pressão. Quem aqui já cedeu essa pressão, conta pra mim aí, escreve aí nos comentários. Eu quero saber. E isso não é conversa fiada, isso não é mimimi, gente. A gente passa meses para se recuperar quando a gente sai da restrição alimentar, porque é uma questão de saúde, né? Então eu passava meses para me recuperar de um pedaço de queijo que eu comia, por exemplo, que era uma das coisas que me fazia cair em tentação. Eu amo aquele queijo de fazenda, fresquinho, sabe? Então era uma das coisas assim que vira e mexe eu não resistia. E uma das formas que eu vi que eu precisava mudar era diminuir a entrada desse tipo de alimento dentro de casa, né? E assim, eu precisava também facilitar a minha jornada. A minha jornada estava super difícil. Eu tinha que fazer um tipo de alimento para mim e fazer um outro tipo de alimento para a família. Então assim, eu trabalhava dobrado, né? Então eu precisava facilitar a minha jornada para preparar um só tipo de alimento, né? E isso ia me ajudar bastante caso eu conseguisse. E vocês vão ver que deu certo lá na frente. Além disso, principalmente, uma das coisas que mais assim mexeu comigo e que estava pesando assim para que eu mudasse a minha estratégia era assim que eu precisava não alimentar só o meu corpo. Eu precisava nutrir as minhas emoções, né? Eu precisava ter conforto alimentar, eu precisava gostar daquilo que eu estava comendo. Eu amo bolo e pão, então eu precisava ter essa sensação de novo, de comer um bolo gostoso, um pão gostoso, porque isso faz parte da minha cultura alimentar, né? Deixar de comer bolo e pão me deixava desconectada da pessoa que eu sou, né, da minha história. Então eu precisava voltar a consumir esse tipo de alimento, né? E assim, quem aqui, qual bolo aqui, ou sei lá, no meu caso eu tinha um bolo que eu gostava muito, que é o bolo de fubá, que me remetia muito a minha história, né, ao meu passado, fubá com erva doce. Eu queria saber qual que é o bolo que vocês, que remete, que traz uma lembrança boa do passado. Escreve aqui nos comentários. O meu é bolo de fubá com erva doce. Era um bolo que eu queria comer e não podia. Se você tiver um bolo aí que te traz uma lembrança boa, que te remete ao passado, que você deixou de comer, não pode mais, escreve aí qual é esse bolo que eu quero saber. Tá ok? Então assim, eu senti a necessidade de ter um alimento que eu pudesse compartilhar com as pessoas da minha casa. É tão bom você sentar à mesa e dividir aquele mesmo alimento, né? Saber que todo mundo tá comendo aquilo que você tá comendo, sentindo o mesmo sabor que você, tendo aquela mesma experiência que você. Isso é muito legal. E eu tinha deixado de ter isso com muitas coisas. Então eu tinha que suprir essa falta, né? Então isso fez com que eu mudasse a minha estratégia. Então o que eu fiz? Bolo de milho, bolo de chocolate. Ai, gente. Então, eu precisei repensar as minhas refeições. E repensando, fazendo essa avaliação, oi, Adriane. Fazendo essa avaliação, eu percebi que era no café da manhã, era o café da manhã, a refeição que me trazia, que me deixava mais sujeita ao glúten e ao leite. Porque é nessa refeição do dia que a gente tem a cultura de comer bolo, de comer pão, né, derivados do leite, o próprio leite, né, queijos
iogurte, requeijão, mussarela, né, embutido como presunto. Então, é nessa refeição que a gente está mais sujeito. Então, eu fui repensar essa refeição e aí eu decidi atacar, começar por aí. Eu me organizei, me capacitei para oferecer para minha família alimentos que fossem gostosos, né, que suprissem a necessidade de todos da casa, né, para que todos sentassem à mesa e compartilhassem aquela refeição. Fora que de vez em quando no café da manhã, né, às vezes eu tinha só um pedacinho de uma coisinha ali que eu tinha preparado para mim, que era sem glúten, sem leite, e o filho quer comer aquilo, né? E aí você fica sem ter o que comer, né? Já aconteceu isso muitas vezes, né? De eu ter que... Você não consegue, você vai falar não para um filho, você vê ali o filho quer comer aquilo, nossa, você vai ceder para ele, você vai ficar sem. Então, assim, essa estratégia de repensar o meu café da manhã foi muito legal, porque eu passei a comer igual todo mundo, né? Então, esse é o segredo. Eu comecei, essa é a chave, né? Eu comecei de forma gradual, eu fui criando novos hábitos, e isso é muito legal se for compartilhado com todos, né? Se for compreendido, se essa sua restrição alimentar for compreendida por todas as pessoas que moram com você, que fazem parte do seu convívio, né? Então, assim, quando você cria novos hábitos, hábitos antigos, hábitos velhos, perdem espaço, eles deixam de existir, né? E assim a mudança acontece. Então, fracionando, a chance de você chegar ao resultado pretendido é muito melhor, muito mais fácil, né, de acontecer. E você poder avançar para o próximo passo, poder avançar para as próximas refeições, por exemplo, né, para um outro ingrediente, um outro alimento que você tem muita vontade de voltar a consumir. Então, gradativamente, você vai alcançando, vai criando o hábito de fazer aquilo, né? E aquilo passa a fazer parte da sua rotina e assim você consegue ir avançando, né? Essa é a minha história, né? É o exemplo de transformação que eu tive. E eu tenho visto essa transformação acontecer na casa de algumas amigas do meu convívio. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, é Claudete, ó. A Claudete falou que é bolo de nata. Gente, bolo de nata, esse eu acho que vai ser um desafio, fazer sem glúten e sem leite, viu? Quem sabe, né? Eu vou testar, vou ver se eu dou conta de fazer um bolo de nata, sem glúten e sem leite, viu, Claudete? A Adriane aqui falou, preciso criar hábito de montar mesa do café da manhã, verdade. Essa alimentação, ela é super importante, ela é a mais importante do dia. Temos que criar esse hábito, né? E que já comece um super café da manhã, bem saudável, viu, Adriane? Já começa esse hábito, nota 10. Já começa, assim, colocando frutas no seu café, uma boa proteína, ingredientes de qualidade, né? Que vão te trazer saciedade, isso é muito legal. E, assim... o que eu tenho para dizer até agora é assim, comece pequeno, né? Mude pequenos hábitos alimentares, como algumas coisas do seu café da manhã. Se capacite fazendo bolos e pães sem glúten, sem leite, buscando fazê-los da melhor forma, mais nutritivo possível e que seja gostoso, agradável ao paladar de todo mundo. Assim as pessoas vão participar dessa sua mudança sem sofrimento, né? Sem perceber, porque aquilo é gostoso. Ela prefere até comer aquilo que você está preparando, né? Esse novo alimento, do que aquilo que ela comia antes. Então não vai ser algo difícil de você implantar na sua casa, né? E esse conteúdo que eu tô falando aqui é para as pessoas que têm interesse, viu, gente, nessa alimentação saudável, nesse início, né, de transformação, de preparo de bolos e pães, tá? E tem pessoas também que mesmo depois de receber esse conteúdo, de ter esse conhecimento da necessidade de
de mudança não consegue superar, porque ela acredita que não consegue, que não tem tempo, né? Para essas pessoas que acreditam que não conseguem, que não tem tempo, vivem falando eu não consigo, eu não tenho tempo, eu preparei uma live, eu fiz uma live e eu vou deixar o link aqui no final dessa live, vou deixar o link para acesso, tá? No YouTube, no Instagram e no Facebook. Depois dê uma olhada lá e dá um basta nessas desculpas, dá um chega pra lá na procrastinação e vamos pra frente. A Edneiva tá falando aqui, ó, organizar, senão sempre vai comer o que achar pela frente e o que não é nutritivo, exatamente. Se você tiver sua geladeira, seu armário da cozinha abarrotado de ultraprocessado, de pacotinho, o que você vai comer? É isso. Se tiver um skinny e, sei lá, uma maçã, na hora que você tiver naquele momento ruim, deprê lá, você vai comer aquele pacotinho, você não vai comer maçã, é muito difícil. Então, tem que tirar isso de dentro de casa. Então, é uma boa estratégia não comprar esse tipo de produto, né? Não ter dentro de casa, dificultar o acesso, né? Tenha boas opções na sua geladeira, no seu armário, que isso vai dificultar o seu acesso naqueles momentos que você tiver querendo consumir aquilo muito, né? Porque os alimentos ultraprocessados, né? Ricos em gordura, péssimas gorduras, né? Ricos em açúcares refinados e muitos conservantes, produtos químicos, sal, né? Excesso de sódio, eles são viciantes. O seu organismo pede para comer aquilo, não é você que quer. Né? Você acha que é você que está querendo, mas não é. É o seu organismo, as suas células estão pedindo aquilo. Então, é difícil vencer isso. Então, uma estratégia é não consumir, não comprar, né? Para não consumir. Existem formas erradas de começar a alimentação saudável em casa. E eu vou citar de forma rápida aqui algumas dessas formas erradas, tá? Que é não planejar, não ter um objetivo definido, como a Neiva falou, não planejar, né? Não se organizar. Não planejar, não ter um objetivo definido. Não buscar o apoio das pessoas que moram com você, né? Não buscar a compreensão dessas pessoas. Fica bem difícil, porque ninguém vai te entender, todo mundo vai te achar chata. Ai, a Sandra é uma chata, ela não come isso, não come aquilo. Ai, porque tudo dela é diferente. Então, você tem que buscar o apoio dessas pessoas. Não controlar essa ansiedade pelos ultraprocessados e fazer sessões rotineiras, né? Você tem que controlar, e uma das formas é não ter em casa, é não comprar, né? Quem que compra? Ou é você ou alguém da sua casa. Se é alguém da sua casa, tem que conversar, né? Tem que tratar esse assunto de forma aberta para que facilite a sua vida e que você consiga conquistar seus objetivos, né? Não saber preparar o próprio bolo ou pão também é uma forma errada de começar. A gente precisa saber alguma coisa, a gente precisa ter uma referência assim para começar, entendeu? Não conhecer os produtos, né, para preparo desses ingredientes, não saber onde comprar, não tornar isso uma rotina duradoura na sua vida. Essas são algumas das formas que eu vejo assim erradas de começar. E qual que seria o jeito certo para começar essa jornada de fazer bolo e pão saudável em casa, né, sem glúten, sem leite? Criar novos hábitos alimentares, né? A gente precisa deixar de lado aqueles hábitos já instalados, né? Sair da monotonia alimentar e criar novos hábitos. A gente precisa se planejar, ter objetivos definidos, né? Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Para onde que eu vou, né? Então, tem objetivos definidos, né? E defina como que você vai alcançar isso, né? Você tem que colocar, às vezes, até num papel, como que você vai executar isso. Então, planeje. Se você está acostumado a olhar assim, comece a olhar assim. Mude o seu ângulo de visão para você ter uma visão mais holística e se planeje, tá ok? Adote metas
e que sejam pequenas, né? Então comece com pequenas metas, adote pequenas metas e temporize essas metas, dê um prazo, né? Eu vou fazer tal coisa nesse prazo, vou começar tal dia e até daqui 2 semanas, dia tal, eu quero ter implantado isso, né? Então temporize essas pequenas metas, que de pequena em pequena meta você consegue ir avançando. Se capacitar, né, é uma forma certa de começar, né? Se eu não sei, né, eu me capacito e vou praticar, né? Não adianta nada fazer curso, ficar buscando, maratonando um monte de material se você não pratica. O mais importante do que se capacitar é praticar, colocar em ação, né? Então pratique, pratique, pratique. Né? Ter um material de apoio ou uma pessoa de referência para tirar suas dúvidas é importante, né? Se você não conseguiu chegar no resultado esperado, é legal você ter um material de apoio, uma pessoa para tirar suas dúvidas, né? Busque conhecer os produtos, né? Desse tipo de alimentação, aonde comprar, né? Para você ter os melhores ingredientes, mais saudáveis, que não tenham risco de contaminação cruzada. Né? Fique atento a isso, a contaminação cruzada. Leia sempre o rótulo de tudo que for comprar. Durante algum tempo, eu fazia bolos aqui em casa e depois de algum tempo eu descobri que o fermento que eu usava tinha glúten na composição. Eu quase caí para trás, porque eu não sabia que fermento poderia ter glúten, né? Então, de lá para cá, tudo, absolutamente tudo eu olho. Até uma linguiça que eu vou comer, eu olho e olha que tem linguiça que tem glúten, viu? Coisas assim que você nem imagina, pode ter glúten e pode ter leite. Então, se você é aquela pessoa que não pode consumir nem traços, olhe tudo, até aquilo que você imagina que não possa ter, né? Não ponha nada para dentro da sua boca, não leve nada para você colocar nos preparos alimentares da sua casa sem ler antes o que contém naquele ingrediente, tá? Naquele produto. Transforme, né, a preparação de fazer bolos e pães em um novo hábito, né? Essa é uma forma correta. Se você quer fazer bolo e pão sem glúten, você tem que transformar isso em um novo hábito. E a gente transforma isso em um novo hábito praticando, fazendo, deixando de fazer o bolo com trigo, por exemplo, que eu estava acostumada a fazer. Então, deixa de fazer aquilo e começa a preparar um outro tipo de bolo, né? Um outro tipo de alimento que não tenha glúten ou leite. Então, crie novos hábitos, né? E dessa forma você vai conseguir uma mudança duradoura, né? Se você criar isso como um hábito, transformar isso num hábito, isso vai ser duradouro. Toda vez que você pensar num bolo de chocolate, você vai fazer aquele bolo com os ingredientes que você sabe que pode comer. Você não vai mais voltar lá fazer um bolo de trigo, né? Aquilo virou passado para você, não vai deixar de existir na sua vida. Você já está no automático agora para fazer um bolo de chocolate sem trigo e sem leite, e isso vai ser fácil para você, porque você praticou muito, né? Você se capacitou, você praticou e você está dominando aquilo, então para você se tornou algo fácil, algo novo, mas que já é fácil, já está na sua rotina, né? E conquiste apoio das pessoas que moram com você, né? Como que eu vou conquistar esse apoio? Em outras lives eu falei sobre isso, mas mostre os benefícios da alimentação saudável para essas pessoas, né? Quando elas experimentarem esses benefícios, né, ou verem em você esses benefícios, elas vão olhar com outros olhos e vão compreender melhor, e podem ser que você conquiste o apoio dessas pessoas, né? E também, se elas experimentarem, verem que o que você faz é gostoso, elas podem aderir. E tudo fica mais fácil para você, entendeu? Para as pessoas que têm problemas com ansiedade, né, por consumir produtos ultraprocessados,
ou doces em excesso, né? Tá sempre com vontade de comer doce, tudo quer descontar no doce, compensar no doce. Busque ajuda de profissionais, né? Você pode estar passando por algum problema, né? Precisando tratar alguma emoção do passado ou que você está vivendo ali, né? E aí você tentar mudar hábitos vai ficar bem difícil se você não tratar a causa desse problema, né? Então, busque ajuda, né? Verifique o que está acontecendo, faça uma avaliação da sua vida e tente descobrir a real causa disso, né? E assim, ansiedade é aquilo que a gente conversou agorinha, né? Se você tem ansiedade para consumir ultraprocessados, não compre, não leve para dentro da sua casa, dificulte o acesso o máximo que você puder e deixe sempre disponível alimentos saudáveis, né? Por exemplo, eu tenho muita vontade de comer doce. Eu gosto de comer doce porque na minha infância a gente comia muito doce. A gente tinha o hábito de comer muito doce caseiro. Então, o que eu faço? Eu deixo sempre uma uva bem docinha na geladeira, né? Então, a hora que bate aquela vontade de comer um doce, eu tenho uma uvinha geladinha ali na geladeira, eu como uva, eu deixo uns pedacinhos de coco ou castanha. Eu faço às vezes uma castanha caramelizada ali com açúcar de coco, ou às vezes até um açúcar mascavo, e aquilo ali me dá saciedade e eu esqueço dessa vontade de comer doce. Então use algumas estratégias, né? Busque fazer algumas estratégias para suprir essa necessidade, né? Ou então vai fazer uma atividade física na hora que você tiver com muita vontade de comer doce, sai correndo, pega o tênis, né? Bebe um copão d'água e vai fazer uma atividade que essa vontade passa. Bem, gente, tá chegando aqui no final dessa live, e eu espero que eu tenha conseguido trazer algo bom para vocês, né, que tenha acrescentado alguma coisa boa aí para vocês. E eu queria deixar um resuminho aqui de tudo isso que a gente falou, né, como sugestão, né? Então comece transformando a sua primeira alimentação do dia, né? Se capacite. Mude seus hábitos alimentares do café da manhã, por exemplo, né? Produzindo seus próprios bolos e pães saudáveis e nutritivos, sem glúten, sem leite, né? Procure colocar nesses preparos que você for fazer boas gorduras, bons açúcares, ou procure fazer sem açúcar, né? Procure colocar uma proteína, fibras, enriquecer com fibras, isso é excelente. Então faça produto de qualidade para você. Você não vai sentir falta de consumir aquele bolo de trigo que você estava acostumado. Pelo contrário, você vai amar esse novo mundo da alimentação saudável, sem glúten, sem leite, que você não vai conseguir mais viver sem consumir esse tipo de produto, porque ele é muito mais gostoso. Ele dá mais saciedade, né? Ele é saboroso, é muito mais saboroso, porque a gente acrescenta muita coisa, né? Então ele fica mais gostoso, fica mais saboroso. E então é isso. Se você gostou, se esse conteúdo fez algum sentido para você, se te acrescentou alguma coisa boa, né? Deixa seu coraçãozinho aí, aperta coração, compartilha. Se você estiver no YouTube, deixa seu joinha, né? Se inscreve no canal. E para quem quiser me seguir, eu posto muitas coisas no Instagram, dou algumas dicas sobre alimentação, né? Às vezes posto algumas receitas, coisas rápidas do preparo do meu dia a dia. Às vezes posto algumas coisas sobre a minha vida, também a minha rotina. O meu Instagram é Sandra_Bacani, tá ok? E era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Um beijinho para vocês. A Giovana aqui tá falando, espero o seu curso de bolos. Vai sair, tá? Nas próximas semanas aí, fique acompanhando que vai sair. Vai ter muito bolo gostoso, viu, gente? Nossa, tem muito bolo gostoso aí pela frente. Ler sempre a lista dos ingredientes, a Neiva tá falando. Isso é muito bom, tem que ler tudo. Se você for olhar, muitos ingredientes que a gente compra, tem tanta coisa estranha ali que não faz bem, principalmente para quem tem problemas intestinais como eu. Quem tem problema celíaco, né, problemas com intolerância à lactose, normalmente não absorve bem esses ingredientes, né, espessantes,
né? Os aromatizantes, os corantes não fazem muito bem. Tem produtos ali que eu nem sei o nome, que o nosso intestino não digere, aquilo ali forma uma barreira e vai inflamando, né? E a gente fica com dificuldades. E até os transgênicos não fazem muito bem para mim. Então, assim, tem tanta coisa que a gente precisa saber e às vezes não sabe, né? Então, busque ler, procure ingredientes, assim, o mais natural possível, né? Compre produtos o mais natural possível, que tenha menos quantidade de coisas estranhas ali na lista de ingredientes, né? Que você vai estar indo para um caminho de produtos mais saudáveis, né? Quanto mais ingrediente estranho tiver ali, que você não sabe o que é aquilo, mais coisa estranha você está levando para dentro de você e forçando o seu organismo a tentar eliminar aquilo, né? Ou levando lixo para dentro de você. Certo? Deixa eu ver aqui mais os comentários. O Alexandre, meu esposo, já deixou aqui, ó, o link do YouTube para quem quiser ver, tá, gente? A live que fala sobre a questão do tempo, de não ter tempo, não consigo fazer isso, né? Não tenho tempo. Eu fiz uma live falando, assim, dando algumas dicas do que fazer, tá ok? Tem tanta gente legal aqui, gente, nessa live, eu tô adorando. Ai, que pena que o assunto era tão curtinho, né? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de bolo, que queiram aprender a fazer sem glúten, sem lactose, coloca aí qual é o bolo que vocês gostam, que eu vou estudar se é possível eu acrescentar esse bolo no meu curso, tá ok? Passe o link novamente, caiu aqui. Espero que meu marido esteja ouvindo isso, esteja vendo, para passar o link. Mas eu vou deixar o link na descrição, tá? Essa live vai ficar salva e eu vou deixar o link lá, tá bom? Gente, se vocês quiserem escrever aqui, pode escrever aqui que eu vou esperar uns minutinhos, tá? Qual é o bolo que vocês querem aprender sem glúten e sem leite? Escreve aqui. E se vocês não quiserem escrever aqui também, pode me mandar uma mensagem depois no meu Instagram, que eu vou anotando, e o bolo mais pedido eu vou desenvolver e vou acrescentar no meu curso, tá bom? A Claudete colocou aqui, estou tentando fazer um bolinho de chuva sem glúten para Heloísa. Claudete, eu já fiz muito bolinho de chuva, fica super gostoso. Eu vou colocar no Instagram a receita, tá? Vou postar lá no meu feed. Assim que der um tempinho, tá? Eu faço aqui e posto lá no meu feed, tá bom? Gente, era isso, tá? E eu tô muito feliz de ter vocês aqui, de vocês ficarem até o final. Muito obrigada por estar dividindo esse tempo comigo, por estar aqui me ouvindo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo pra vocês no coração. E hoje eu tô aqui falando da minha cozinha, ó, o que eu cozinho. Fiquem com Deus, pessoal!